Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial ao Divertcast. E hoje é especial, o Valdir sempre me zoa falando que eu sempre começo o episódio falando que todo episódio é especial, mas hoje é especial. Nós estamos aqui no centro de São Paulo para conversar com Carolina Negri. O que você é do Sindepat, Carolina? Presidente executiva, Danilo. Presidente Isso. executiva. Então, ela tá em Brasília, ela roda o país e tá aqui hoje conversando com a gente para levar um conteúdo aí para vocês. Então, deu trabalho para fazer, vocês não sabem tudo que a gente monta aqui. A Karine tá na técnica hoje, aí você, curta, comente, compartilha aí, mande pros seus amigos, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Todo esse conteúdo aqui do Divertcast também está em todas as plataformas de áudio, tá? Então, assim, a nossa parte a gente está fazendo, então faça a sua aí, dê essa moral pra gente, certo? E, bom, estamos aqui com ela, já foi apresentada, mas a gente tem uma perguntinha, Carol, que o povo treme. Qual Quando que a é? gente pergunta assim, quem é Carol? Bom, Carol sou uma mulher casada, mãe de 2 meninos, que gosta muito do setor de parques e entretenimento. Sou apaixonada pelo que eu faço, pelo setor, pelo turismo de modo geral, né? Eu sou formada em turismo, me formei em 2001, na primeira turma da Metodista, Universidade lá de São Bernardo. E aí, desde sempre, eu trabalhei na área. E Certo. passei por vários subsegmentos do turismo. E agora estou, desde 2018, à frente do Sindepat, que é o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas, uma entidade que esse ano vai fazer 23 anos, atua em defesa desse setor, né? Atua especialmente em Brasília, defendendo e atuando em todas as vertentes ali no executivo e no legislativo, trabalhando em prol do desenvolvimento do setor de parques e atrações. Bom, né, e o Sindepat, então, assim, porque o pessoal às vezes acha que é só parque de diversão, mas o Sindepat ele engloba as atrações turísticas também, né? Isso, o Sindepat ele nasceu, Danilo, com a proposta de destacar a importância dos parques e atrações dentro do cenário do turismo. Então a gente entende que um destino, o turismo em si, ele é composto de vários pilares, né? Então você tem o deslocamento, você tem a hospedagem e quando você tem um atrativo, nós nos encaixamos ali. Então, são parques de diversão, parques temáticos, parques aquáticos, atrativos turísticos dos mais variados perfis, né? A gente tem bondinho, trem, roda gigante, zoológico, aquário, e a gente tem os parques naturais também, que são uma vertente muito importante quando a gente fala do turismo brasileiro, né? Ah, que legal. Pô, e assim, eu imagino para vocês que como deve ser complexo você, tipo, ir lá para Brasília para levar as pautas de tantos parques, com demandas das mais variadas. Como que funciona essa parte de, tipo, você consegue fazer não uma legislação, mas, tipo, atender todo mundo da mesma forma? Como é que fica essa parte? Então, o Sindepat tem uma atuação hoje, atualmente, focada no âmbito federal, né? Então, a gente tem um escritório de advocacia e jurídico que nos apoia no monitoramento de leis que impactam o nosso setor. Então, como funciona, né? Como é o dia a dia? A gente tem uma série de palavras-chave, se a gente puder chamar assim, em que a gente coloca nesse grande monitoramento. E aí, toda vez que surge algum projeto de lei, a gente recebe essa informação, a gente analisa esse projeto e identifica se ele tem alguma coisa que pode prejudicar ou se ele é benéfico. E aí a gente busca, por meio de notas técnicas, de relacionamento com os parlamentares, influenciar na construção daquele projeto. Então, a proposta de uma atuação de relações institucionais é sempre no âmbito de você influenciar a construção da política pública pautada no funcionamento real do setor. Né? Não estou falando isso só do Sindepat, mas de todos os setores atuam dessa maneira. Por quê? Certo. Porque, às vezes, a construção de projeto de lei ela surge sem muito conhecimento técnico. Então, cabe às entidades representativas do setor estarem lá para mostrar tecnicamente por que aquilo funciona ou não funciona. A gente sempre viu que, tipo assim, no Brasil tipo, a gente tem essa percepção de que o poder público, ele meio que não ligava muito para o setor. Hoje você percebe que isso mudou? O pessoal lá de Brasília está encarando tipo assim, o turismo de uma maneira diferente, você acha?
Eu acho que a gente está caminhando, né? É, Desde que eu comecei no turismo, a gente vê algumas evoluções, mas tem muita coisa ainda para ser feita, né? Então, o turismo, ele ainda, infelizmente, ele é uma pasta em que ele não é prioridade para nenhum dos governos que passaram, nenhuma das gestões que passaram no governo federal, ele nunca foi nenhuma pasta prioritária. Então, ele sempre é composto ali por indicações políticas e não técnicas. Ele fica rodando, né? Ele circula muito, né? Então, a gente certo. tem muitos ministros numa curta história de vida do Ministério do Turismo. Mas a gente tem observado, assim, na verdade, acho que uma organização do nosso lado, da sociedade civil, em que foi especialmente depois da pandemia, o setor ele é muito pulverizado, né? Então ele é dificilmente também você consegue achar eixos que são de interesse de todo mundo, de todos os atores da cadeia. Você tem hotelaria, você tem companhia aérea, você tem transportadora, você tem hospitalidade, você tem bares e restaurantes, você tem atrativos turísticos. Então você tem uma série de agências, né, os intermediários. Então você tem uma série de atores que cada um tem a sua pauta. E é legítimo, cada um precisa buscar a sua. Durante a pandemia, o que aconteceu? A gente estava todo mundo no mar e tivemos que nos unir para não morrer afogado. Então, Verdade. acredito que a gente, do nosso lado da iniciativa privada, acho que a gente percebe uma maior conexão com os pares, com os parceiros, para mostrar força em Brasília. Mas ainda acho que falta um reconhecimento do governo. E como se dá esse reconhecimento? Com investimento, com políticas públicas que a gente chama política pública de Estado e não política pública de uma gestão. Certo. Né? Você não pode acabar uma política pública depois de 4 anos de gestão, porque depois, na próxima, você tem que começar tudo de novo. Então, é muito complexo e acho que ainda falta, do ponto de vista federal e até dos estados e municípios, um reconhecimento do turismo com investimento. Né? A gente entende que o Brasil né? A gente tem várias outras necessidades, saúde, educação, que, óbvio, são prioridade, mas o turismo ainda ele precisa de um olhar mais profundo. É um negócio muito louco, assim, se você for olhar para números. Eu não sei, assim, mas eu sei que uma vez eu vi que na questão do turismo, o Brasil recebe de fora algo em torno de 6 6 milhões, milhões. entendeu? E aí, se você olhar para um país de 200 milhões de habitantes, cara, 6 milhões é muito pouco ainda. E aí, às vezes, a gente aqui em São Paulo vê lá, visite a Bahia, visite Fortaleza, você vê as campanhas dos estados e das cidades, né, para fomentar o turismo Turismo nacional interno. até. Uhum. Mas aí você vê que, tipo, às vezes, você falando, né, da questão da parte da política, né, de ter políticas públicas, mas aí você vê que também não existe o fomento interno na questão de, tipo, a gente aqui de São Paulo para ir para Fortaleza, por exemplo, é muito caro, Uhum. entendeu? É mais barato você ir para a Europa do que, às vezes, você fazer uma visita para Fortaleza, uma passagem para você ir para Recife, ali, Pernambuco, é a mesma coisa de você ir para o Chile, aí o pessoal fala, pô, para que eu vou para lá se eu posso fazer uma viagem internacional, né? Então, você vê que realmente está melhorando, mas tem muita coisa ainda que é um caminho árduo aí que tem para seguir, tanto do governo quanto das empresas que gerenciam internamente. Porque às vezes o pessoal fala, né? Ah, se espera demais do governo, né? Mas você vê que, tipo, tem algumas coisas, acho que internas, que dá para ir se mexendo para fomentar mais nessa parte do turismo doméstico, né? Um aspecto super importante, Danilo, o turismo doméstico. Por quê? Porque é o que você falou. A gente vive num país com muita gente que pode consumir o próprio turismo, que pode consumir o próprio Exatamente. destino. Só que cabe ao governo, né? Então, acho que trazendo essa vertente de não esperar o governo, de fato, acredito, e acho que todo empresariado não espera o governo, senão a gente não estava desenvolvido, né? Assim, Verdade. da maneira que a gente está. Mas, de qualquer maneira, cabe ao governo algumas coisas importantes que o empresariado não pode fazer. Né? Então, você precisa, por exemplo, a questão de infraestrutura, de conexão, de acesso
cabe ao governo pensar nessa política. Né? Então, um país com dimensões continentais, ele precisa ter uma conexão aérea muito mais forte do que a que a gente tem hoje, para você conseguir ter melhores valores. Senão você nunca vai conseguir um valor legal para você fazer uma viagem para o Nordeste de férias com uma família de 4 pessoas, por exemplo. Né? Então, esses entraves do tamanho do Brasil versus como é a nossa conexão, como a gente está conectado pelo modal aéreo, que é o único modal que a gente tem, né? Porque o rodoviário você consegue até um raio X, o ferroviário é inexistente para turismo praticamente. Então, né? Isso limita um pouco o turismo doméstico. Mas, de qualquer maneira, a gente sentiu isso também, e nesse aspecto a pandemia fez o brasileiro descobrir o próprio país, porque as fronteiras internacionais ficaram fechadas por muito tempo. Então, o brasileiro teve aquele que queria sair de casa e que tinha condição, ele passou a descobrir um destino próximo. Então, primeiro não tinha, as pessoas tinham voo, mas estava com medo de viajar de avião, então pegava o carro e ia para as localidades próximas. Então, vários destinos de São Paulo, por exemplo, que é o maior mercado emissor, foram descobertos durante a pandemia. E aí depois você cria essa cultura do brasileiro passar a descobrir o que tem próximo. Né? Então, e é uma semente que foi plantada. Essa semente ela só vai florescer daqui a muito tempo. Mas a questão do turismo internacional também ele gera, inclusive, muita divergência de opinião. E eu sou crente de que a gente precisa fortalecer o turismo doméstico, porque a gente está longe dos principais destinos emissores. Você pega Estados Unidos, que gosta de um destino de sol e praia, a gente tem Cancún, a gente tem Caribe, a gente tem alguma coisa antes dele chegar aqui. Então, o destino, para ele vir para o Brasil, ele vem para outras belezas, vem para Foz do Iguaçu, vem para o Rio de Janeiro, mas o destino sol e praia, o americano consome o que está ali na América Central. E a Europa também, exato. Ali, né? São viagens de longa distância, né? Então, quando a gente se compara com França, com Alemanha, com Itália, a gente tem. Eles estão no meio de facilidade. Você chega de trem, você cruza a fronteira de trem, você já está em outro país. Isso é uma coisa que a gente comenta. Então não adianta a gente ficar se comparando. Nossa, recebemos pouco dado o tamanho do Brasil. Mas a gente não está fazendo comparações de coisas iguais. Então, é uma coisa que você falou, né, do turismo lá na Europa. Eu tenho o costume de pegar o carro e ir até o Beto Carreiro. Dá, sei lá, 8 horas de viagem. Aqui a gente passa, 3 estados. O mesmo tempo na Europa, acho que a gente passaria por 3, 4 países ali. Isso, exato. Entendeu? Então, quando a gente acaba planejando uma viagem, a gente pega o aéreo daqui para lá. É o mais caro, mas aí por dentro é muito mais fácil você ir de avião. Por causa das empresas low cost, a facilidade de transporte lá é muito maior do que aqui, né? Exato. E tem a questão também de os trajetos lá serem mais baratos, né? Aqui às vezes você vê uma passagem de São Paulo para o Rio tá R$ 3.000 de avião. Aí por isso que eu sou o doido que eu pego o carro e vou mesmo, eu não ligo. É que a gente vai mais para o sul, né? A gente nunca pegou, para ir de carro até Brasília, por exemplo. Ou então, o mesmo tempo que demora de São Paulo até o Beto Carreiro, de pegar para cima, né? Então, que as estradas também para o sul, são melhores. Então, são a melhores. questão da infraestrutura que o governo precisa cuidar. Verdade. Isso cabe ao governo. Verdade. Né? Esse é o lado do governo que, se você tivesse uma qualidade de rede de rodovias que a gente tem no Sul e Sudeste, a gente conseguiria explorar muito mais para cima. Como você falou, a gente fica com medo de pegar a estrada e ir para Salvador. Exatamente. Né? E outra coisa, se a gente pega daqui de São Paulo até Ribeirão Preto, que é dentro do estado de São Paulo, você vai gastar mais de R$ 100 de pedágio. Indo para Penha, lá em Santa Catarina, você gasta R$ 30, R$ 40. E isso que agora está um pouco mais caro, mas na época, assim, se você gastava R$ 100 até uma ida e volta de Olímpia, para o Beto Carreiro você gastava R$ 30 ida e volta. Uhum. E as estradas não são ruins, né? Mas, visitem os parques do Brasil, tem muita coisa boa. Você vê Olímpia, né? A gente acabou falando sobre os números, né? Você vê que o Brasil ele recebe 6 milhões de fora e só o Termas dos Laranjais é mais de 2 milhões. 2 milhões.
de visitantes. É um puta de um expoente aí, se você for olhar, é o segundo parque mais visitado no mundo. Então, assim, é muita coisa. Sim, o Quando próprio Beto o... Carreiro, né, também atinge esses números acima de 2 milhões de visitantes. Então, eu estava vendo agora os parques no primeiro trimestre aqui desse ano de 2025 já estão com uma visitação maior do que a do ano passado. Acho que o Eterno já passou de 320 mil. O Hopi Hari está em torno de 400 mil visitantes. Então, assim, vão superar as métricas do ano passado. E que bom, né? Porque quanto mais entra, a gente vê que, tipo, o pessoal fala, o povo não gosta, o brasileiro não gosta de parque. Eu falei, como é que Termas dos Laranjais tem 2 milhões? Como que o Hopi Hari, tipo, ano passado pegou 1.200.000, entendeu? Então, e, bom, a gente tá falando muito sobre o turismo, sobre números e tal. Agora a gente vai entrar num âmbito mais pessoal. A Carol, ela sempre gostou de parque. Como que era a Carol criança, sua família? Você tinha costume de viajar? Como é que era? Porque E- teve um episódio que a gente fez sobre memória afetiva e a gente falava, nossa, a gente esperava o final do ano para viajar com a família, ou então só ir em parque com excursão de escola. Como que era a sua infância nessa Na parte? área de parques, então, eu morei, eu nasci, eu vivi a minha infância toda em São Bernardo, no ABC. Certo. É onde É a tem a mesma cidade. terra da Karine Ah, lá. é? São Bernardo? Na vizinho. É o ABC lá. E aí eu frequentei muito a cidade da criança, né? Lá nos primórdios do tempo. E lá não tinha brinquedo já nessa Já tinha época. atrações, já tinha algumas atrações. E eu fui. A minha mãe era diretora de uma escola e sempre tinha a excursão anual para o Play Center. Então era aquele dia da festa que eu faltava na minha escola para acompanhar a turma da minha mãe para ir ao Mas Play você ia Center. trabalhar, então. Você ficava auxiliando ela ou não? Não, não, ia para Pra curtir com os meus curtir. irmãos e tal. Mas assim, eu, Carolina, é até uma coisa controversa. Eu não gosto de montanha-russa. Eu, pessoalmente, eu não vou em montanha-russa, não vou em toboágua, não faço nada radical. Quem me Sério? conhece sabe que eu não faço Mas nada. isso depois de uma idade ou. Nunca fui. Nem no Play Não? Center eu não ia. Eu gosto do ambiente do parque, eu gosto de circular, eu gosto de tirar foto, eu gosto de ver as pessoas se O cheiro da divertindo. pipoca, o grito. Isso, adoro tudo. Mas eu, Carolina, não vou em montanha-russa. E eu tenho, né, a gente, como está no setor, a gente tem o privilégio de poder visitar um parque vazio, Certo. de pegar um negócio sem fila, e eu não vou em nada. Então, assim, eu vou ter que nascer de novo para poder aproveitar tudo isso. Mas eu gosto do ambiente. Então, assim, trabalhei na Disney, fiz um programa, assim que eu estava no meu último ano de faculdade, eu fiz aquele programa internacional da Disney para universitários. Ah, E o eu fui cast member trabalhar. lá para trabalhar lá? Isso, o cast member, eu trabalhei, ele chama International College Program. Tá. Na época, levaram muitos brasileiros, porque estava um boom de brasileiros, então eles tinham uma Brazilian Summer Night em todos os parques da Disney, em que só o parque recebia um monte de brasileiros. Então, Que ano era isso? foi 2001. Eles Boa. recrutaram muitos brasileiros para poder dar o atendimento em português. E Certo. eu fui nessa leva, trabalhei no que era o MGM, que agora é Hollywood Studios, ali em frente à Tower of Terror, na Sim. torre. E aí trabalhava ali na lanchonete, fiquei 4 meses. E assim, tive a oportunidade de fazer todas as atrações e não fiz nada. Não fui na torre, não Você curto. virou tipo a tia do rolê, ó, vai lá que é legal, Da aqui é bolsa, eu sou a tia da bacana. bolsa, sabe? Que Ah, tinha que tá. segurar a bolsa antigamente e tirar foto, que você não podia levar celular. Então eu ficava lá Entendi. embaixo fazendo a foto da turma. Caramba, mas por quê? O que que você. Ai, eu não. A sensação me. Não curto a sensação. Já Mas fico. você nunca. Mas você já chegou Já aí algum fui, eu já dia fui para no ter o trauma. Superjet do Play Center. Muito boa, por sinal. Mas a sensação não me agrada. Nossa, a É gente um, nunca vai é ver um a medo, Carol numa assim. Montezum, Não, por exemplo. não. A não ser que eu esteja meio fora de mim, assim. Uma coisa muito. Mas eu quero vencer isso. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de simuladores. Eu É, não gosto da combinação de altura e velocidade. Me dá um pânico. não é mesmo? É assim. Então todo mundo que. Vamos, Carol, vamos. Não, não vou. Não, é. A gente vê um pessoal que tá, quando tá nas inaugurações, a gente, seja toboágua, seja qualquer brinquedo, todo mundo muito bonito, com a roupa super ali, de boa. Vai Vamos, depois. não, vou depois, vai lá você. E a gente se esbaldando, correndo pra cima e pra baixo, o pessoal lá na estica.
Mas que coisa, hein? Eu não imaginava que não, tipo assim, que não gostava de... Eu não gosto da sensação que eu sinto, sabe? Porque assim, Do que? É, tipo, fica, de você não ter o controle da talvez situação? é isso, exato. E a sensação física mesmo. Então é aquela coisa de pânicos. Quando você está na fila de uma montanha-russa nova, sei lá, vamos Certo. conhecer. Você tá com aquela adrenalina gostosa. Eu tô tremendo. Aí não é Você tá legal, né? morrendo ali já na Eu fila falo, e... pra quê? É desnecessário. Então eu já nem vou. Eu curto, eu gosto de entender a dinâmica, a logística, o material, velocidade, eu gosto de entender tudo. Eu só não sou a pessoa do teste. Você é da teoria, não da prática. E no caso de montanha-russa, sim. Ah, e fora assim, mas você vai em algum outro brinquedo? Eu sou da pessoa que fica com as crianças. Gosto de carrossel, gosto daqueles barquinhos de montanha É. encantada, gosto de tudo isso. Gosto de simulador, gosto bastante dos Ah, tá. teatros 3, 4D e tudo mais. Gosto Puta, de teleférico, adoro roda gigante. Só não me pede montanha-russa com velocidade, looping, cabeça para baixo, de ré, nada disso. Bom, o teleférico tem altura, só não tem Então, velocidade. mas eu gosto de teleférico. Não tenho o menor medo de É. teleférico. Pô, lá do Unipraias, aquela coisa lá, normal. Super. Gosto do trenó de montanha, porque eu tenho o controle da velocidade do carrinho. Ah, é o que eu falei, é a questão do controle. Se o controle tá na mão dela, ela Vou vencer vai. isso em algum momento. O dia que eu for numa montanha russa, quem sabe eu chamo vocês para me acompanhar ali na filmagem, né? Nossa, ia ser muito legal. Porque assim, é o que eu falo, a gente acaba, assim, por mais que a gente não tenha ido em N montanhas russas, a sensação ela é praticamente a mesma. Então a gente fica naquele nervoso e tal. E como a gente já está acostumado aí em muita coisa aqui no Brasil, é legal quando a gente pega alguém que tem esse medo, que aí você vê o cara suando, o cara tremendo, tipo, ele passando mal na fila e é uma coisa tão natural pra gente. Não, eu fiz assim. Semana passada eu estava no evento no México e a gente foi fazer visita numa proposta ali de entretenimento super legal, que é um conceito de academia com esportes de aventura. Então é um Certo. grande galpão em que eles têm, tem toda a estrutura de academia, de aparelho, de bikes e tal, e tem a estrutura de escalada, de aquele aerobike que você pedala no Ah, ar. tá. E aí eu fui fazer esse aerobike. Eu falei, não vou conseguir. Vou conseguir, não vou conseguir, fui. Mas não é questão de velocidade, né? E Sim. também tem altura, porque eu ficava lá em cima. Fiz aerobike. Assim que eu terminei, consegui fazer, mas eu fiquei tremendo ali E pelo qual a menos uns altura 10. desse aerobike? Não era alto, não. Era como se fosse um grande galpão, 2 andares, Tá. e ela tava lá em cima. Deve ter um, quê? Uns 5, 6 metros É, no máximo. exato. Pô, Então eu prefiro ficar bem quietinho, assim, com o pé no chão, sabe? bom, você falou do aerobike, né? Questão do ambiente meio controlado ali. A gente tem exemplos de aerobike. Ele tá a 50 metros de altura, no meio do mato. Em cima da Nesse Copa das sairia? Árvores. Então, eu já fui nesse daí para quebrar resistência. Lá em Campos do Jordão, durante o Summit, lá na cidade tem o Prana Park, que é um associado Isso. nosso, que eles têm essa aerobike. Não sei se vocês já Eu vi. fizeram. Não, ainda não Eles têm, fizemos. parece ser super bacana e é bem mais radical do que esse que eu fui, porque é isso, ele fica super alto em cima da Copa das Árvores e você faz um Muito bom. trajeto enorme. Como eu já fiz esse, talvez nesse eu consiga ir. Mas é só Tirolesa não eu olhar também. para Mas baixo. tirolesa eu também vou, sabia? Dependendo É. da tirolesa. Fui na tirolesa ali do Parque Caminhos do Mar, que eu achei super bacana. Pô, Na e do lá é Hot uma das Park. maiores, É né? linda. Que o pessoal fala, né, que é de uma cidade a outra, é tipo de São Bernardo do Cubatão, É ela tem acho muito que 500 incrível. E a metros. gente foi num dia que estava nublado. Então dava uma sensação. Você não via nada. Ah, então Parecia por que você isso que estava você entrando na foi. nuvem. Então, essa. Ah, você tá ali Eu não via nada. controlado. Você acha que você tá no meio da Tá no meio da nuvenzinha ali de nuvem. boa, Foi isso. entendeu? Mas aí na hora que você. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Você ter a dimensão da altura, você Isso. ter a dimensão da profundidade. Tipo, a gente já tentou ir lá no no Caminhos Caminhos do do Mar. Mar, mas a agenda é complicado, não tá todo mundo para ir. Mas eu imagino que realmente essa coisa de tipo, você tem a noção de profundidade, porque tem um monte de gente que às vezes vai em torre de queda livre e quando tá nublado, é fácil, você tá subindo, você tá no meio da nuvem normal. Sim. O problema é você realmente você ter a noção do Você quanto é vê. alto. É a questão de você olhar mesmo e ver a dimensão. Mas eu vou trabalhar para vencer esse medo, assim, Bom, a de gente já vai ver montanha. no Summit se você vai no Aerobike, né? Vamos Se ver. já for, já é meio caminho andado lá. Se o tempo tiver bom, então. Ah, mas que barato você vê, cara.
você trabalhando no Sindepat, esse trabalho mais sério, mas veio basicamente do mesmo jeito que todo mundo vem, né? Tipo, excursões para o parque. Você vê como é importante essa questão, né, do que a gente acaba falando do poder público. E a gente às vezes vê como tem alguns secretários de educação, alguma coisa assim, se dá alguma coisinha, eles já barram todas as atividades extracurriculares, né? E você vê como é importante uma excursão de uma escola para um parque de diversão, para um parque aquático, para um museu, para alguma coisa desse tipo. Como às vezes você, fazendo esse tipo de atividade, você molda a personalidade de uma pessoa e o que, que ela vai se tornar lá para frente, às vezes por causa de uma visita em um lugar. Às vezes o cara tá lá, o povo acha uma besteira, tipo, você ir visitar um museu do Ipiranga. Mas às vezes aquela criança que está ali recebendo aquela informação, o que que ela vai se Vai se tornar interessar depois por daquilo? história. Eu acho que essa questão das atividades extracurriculares nas escolas, elas estão sendo cada vez mais limitadas, né, como você comentou, e eu acho que elas não foram extintas ainda, mas está tendo muita, não tem mais, pelo menos na escola dos meus filhos, parece que não tem mais aquela oportunidade de sair só por se divertir. Precisa Exato. ter sempre um contexto educacional. Não, Meu, não sou esse é um contra, ponto mas as fantástico. crianças precisam se divertir. Por que, que não se divertir com os amigos? Antes a gente ia para a excursão do Play Center, é um dia de diversão. Você ia lá, você andava na montanha-russa, andava no brinquedo e Agora tipo, você precisa ter um grande esforço do setor de entretenimento para conseguir conectar a educação com o entretenimento. Não acho errado, mas vamos somar, né? meu, isso foi um ponto muito, muito legal que você mencionou, porque ano passado, a hora do horror, o pessoal falou assim: ai, falta sangue, ai, falta isso, falta aquilo. E aí a gente gravou uma entrevista lá com o Alexandre, e ele falou sobre a questão de ter esse cunho pedagógico, né? E não realmente ser a diversão pela diversão. Você tem que, tipo assim, mostrar para uma escola que ele vai lá e aí ele vai entender a vida de Osíris, que um negócio, tal. Tem que ter essa coisa e não simplesmente ir por se divertir. O que que você acha disso daí? Você acha que, tipo, teria alguma coisa que um Sindepat da vida, uma Adibra poderia fazer para tentar mostrar que a diversão por si só também ensina? Eu acho que em algum caminho a gente precisa ajudar, né? Eu acho que na verdade o mundo ficou um pouco chato, né? Assim, de uma maneira geral. Então tudo Verdade. precisa ter uma justificativa para tirar a criança. Eu como mãe, eu ia adorar se meus filhos pudessem a cada 3 meses fazer um passeio com os amigos na escola, fazer um piquenique num parque à Cara, tarde, pega um sem ônibus. propósito, sem assim simplesmente para se divertir, né? É se divertir por se divertir. Eu acho que e o ambiente dos parques também, das atrações, eles conseguem, todos eles, te garanto que eles conseguem também ensinar, né? Todos eles, se você observar hoje, trabalham educação ambiental, cada um com o foco do seu atrativo. Então você tem um parque natural que trabalha muito a questão de preservação e conservação. Você tem uma roda gigante que você consegue dar uma aula de física ao vivo ali, né? De força, de gravidade, enfim, tem inúmeras. O Hopi Hari tem lá, né? Acho que é escola LED, alguma coisa assim, que você realmente você entendia sobre física, na montanha-russa, você tem lá as aulas com os brinquedos específicos Eu acho ali. que a gente precisa um pouco abrir a mente, porque as crianças estão cada vez a metodologia de ensino hoje, né, aquela coisa by the book, que você fica sentado olhando, ela não funciona mais nos dias de hoje. Né? Então, a gente está numa virada de chave do ponto de vista da educação, que é fundamental que a gente entenda como as crianças aprendem e proporcionar experiências Claro. fora da escola. E Né? ainda mais Como uma época, caminho, eu acho que tem muitos caminhos, mas a gente precisa ser mais aberto a essa questão da educação. e ainda mais uma época em que quer se tirar tanto a tela da frente das crianças, aí você fala assim, você quer um lugar melhor do que você tá num parque? Tipo, um parque aquático, ainda que tem celular que não pode molhar, que então a criança vai ter que deixar no lugar e se divertir com os Passar o amigos, dia sem pegar nisso socializar. aqui. E aí tem aquela questão de, tipo assim, cada parque tem suas regras, não é você chegar lá e sair bagunçando. Então, assim, é a questão da socialização mesmo. Uma ida num parque tem um monte de coisa que você pode abordar ali, né? E tem uma coisa assim, é um fato até triste, né? Você vê quando teve quando tem principalmente assim um ataque numa escola.
aquele que teve os meninos lá que entraram lá com uma arma lá, X, causou um terror lá, e aí por causa disso, várias excursões escolares foram canceladas. O parque já estava com... Parques, né, já estavam com muitas excursões vendidas, e aí teve que devolver dinheiro, remanejar ingresso. Então você vê, não dá para entender um pouco a relação do que aconteceu ali com A com saída, né? a saída dos alunos. Às vezes até, não sei, se você for fazer um estudo ali, uma pesquisa, se você não entende que o ambiente já está meio saturado por não ter saídas mais frequentes, entendeu? Vai que tem alguma relação aí? Eu acho que, só complementando, Danilo, isso que a gente está falando, eu estava nesse evento da IAPA no México, e aí depois, na semana seguinte, então, assim, num período de 7 dias, eu vi 2 apresentações que falaram a mesma coisa. A sociedade hoje, ela está vivendo o grande mal, que é a solidão. As pessoas, a gente acha que tem um monte de amigo que está super conectado, que está em comunidade, tudo porque a gente segue fulano, segue ciclano na rede social. Mas o grande mal da humanidade hoje é as pessoas estão ficando doentes porque estão cada vez mais sozinhas. Sim. E os parques é o que você trouxe agora. O vivenciar, a diversão, o entretenimento, você sempre vai estar em grupo. Dificilmente você vê alguém sozinho num parque. Sim. Né? Ou você está em família ou você está com amigos. E você é o momento que a gente consegue esquecer o celular um pouco. Claro. Né? Você usa para tirar foto, mas você não fica ligado, conectado. Claro que tem aqueles que não repostam, não sei o quê, mas Não, a gente como de criador uma de maneira conteúdo, geral, você desliga um pouco e fala, hoje eu vou curtir. Então, acho que é um remédio, assim, incrível e que eu acho que em algum momento isso vai dar uma virada, entendeu? Que a gente precisa disso. Como sociedade, todos estão ficando doentes. Verdade. A gente como criador de conteúdo, tem parque que a gente vai, que às vezes a gente chega em casa e eu falo assim, não gravamos nenhum story, não fizemos nada, tal. Que é a melhor coisa do que não Só que, você perder um dia de stories de alguém. só que a gente, tipo assim, a gente viveu, a gente tava lá, foi muito divertido, foi muito legal. Claro que também a gente às vezes tem que Criar. tem que criar o conteúdo, né? Mas é o que eu falo, a gente tá vivendo ali. Teve uma época que eu trabalhei lá no Hopi Hari, eu até cheguei a conversar com o cara lá que apresentava. Ele falava assim: não tá tendo story, não tá tendo As nada. Eu pessoas falei, cobram, gente, né? eles estão vivendo. Eu falei, a gente coloca uma música, são 10 mil pessoas cantando junto, entendeu? E aí você fala assim: se o cara não fez story, não quer dizer que foi ruim. Porque às vezes você fica. Isso é também uma das coisas que a gente, como criador de conteúdo, é uma das coisas que a gente acaba pegando no pé. Porque assim, às vezes o pessoal fica muito preocupado em número, mas esquece a relação entre as pessoas, né? Tipo, que nem a gente Isso. no canal do YouTube tem 6 mil inscritos, Instagram tem 17 mil, e aí você vê, um dia você tá lá no México, outro dia você tá brigando pela Pérsia lá com os senadores, com um monte de gente. É isso. Eu não consigo ainda ter o equilíbrio de estar no lugar e postar, porque eu preciso estar prestando atenção. E aí eu não consigo criar. Então, esse é um. E para mim, a função, de fato, é uma falha. Só que ainda não consegui estar em 2 lugares ao mesmo tempo, na tela e no presencial. Então, é uma falha hoje, como você está colocando. Quem precisa mostrar onde está e o que está fazendo, você fica naquele dilema. Ou você está prestando atenção na palestra, ou você está escutando o deputado falar, ou você está postando. Você não consegue. O ser Verdade. humano não consegue escutar 2 coisas diferentes. É por isso que Apesar dos 2 ouvidos. é por isso que o povo tem assessor, tem um monte de gente. Aí você fala, precisa tanta gente assim? Às vezes precisa, Às né? vezes precisa, mas eu E a super gente, concordo. e você vê, né? Você falou que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais doente na questão de ficar cada vez mais sozinho, né? Por mais que você tenha Sentir-se sozinho, né? sentir sozinho. Às vezes a pessoa nem tá sozinha, mas ela se sente sozinha. A cobrança também existe. Aí às vezes a gente fala, né? Pô, não vou postar porque aí vai ter fulano com inveja. E aí às vezes também, tipo, pelo lado, você tá vivendo, mas aí às vezes você quer postar e você fala, não vou falar que tô em tal lugar porque fulano vai ver e vai desejar Você o mal. fica com Aí medo você fica com medo de às vezes postar um negócio legal. Aí você fala, cara, se você posta é ruim, se não posta é ruim, se você tá lá, aí tem gente que vai te criticar, é fogo. Mas assim, você, mesmo postando ou não,
o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que está dando resultado. Muito bom, mesmo que seja em off, né? Assim, para a grande maioria. Mas é só você ver lá, né? A briga que vocês estão tendo com o Percy, né? Vocês conseguindo e, tipo, parece que é uma batalha que, tipo, ah, venceu ano passado. Não, mas aí teve outra votação, vocês estão lá de novo. Aí vocês estavam agora, né, de novo. Semana Foi, passada semana lá, não foi? passada eu estava fora, mas a Bel estava lá e tinha alguns associados também. E aí, na verdade, agora, essa fase do Perse, ela tá na reta final já, né? Porque o último acordo que a gente fez Ah, não, com o não governo. tá sacramentado, ainda tá Não, em... então, tem alguns caminhos que a gente pode buscar, cada entidade está atuando de alguma maneira, Certo. né? Algumas estão atuando no judiciário, outras a gente ainda está tentando alguma coisa no executivo, porque o último acordo que o setor de turismo e eventos fez com o governo foi, então chegamos num consenso de que o teto é 15 bilhões para gastar a partir de agora, que foi a partir do acordo do ano passado. E o governo, a Receita, fez uma audiência pública dizendo que ela estimava que em março ia chegar nos 15. E a lei, ela diz que é de fato, o PERSE acaba quando efetivamente o gasto chegar em 15 bi. Certo. Então aí já tem uma contradição. A Receita não pode estimar que chegue em 15, ela precisa ter certeza que chegue em 15. Então, a partir disso, a gente tem uma série de alternativas para buscar com que, então, vamos trabalhar junto nos números para que a gente tenha certeza de que chegou nos 15 e que acabou. E se não acabou, a gente ainda tem 1,5, 800 milhões, enfim. O que tiver é de direito do setor usar. Então, a gente está em conversas, a gente atua muito nesse assunto do PERSE em conjunto com outras entidades, porque não somos sozinhos, né? Certo. Tem a BRAP, tem resorts, FOB, a Dibra, outras entidades de turismo e eventos, em que a gente sempre anda em bloco para que a gente se fortaleça na interlocução, né? É cansativo? É muito cansativo. Dá vontade de ir lá no pescoço de alguém e falar, o que, que você não entendeu, cara? É cansativo porque são muitos interlocutores, né? E aí a gente precisa. Você tem um mapa enorme de stakeholders para você conseguir influenciar. Né? Então Aí, você às vezes, vai, um você vai entendeu, o outro caminhando, não você amarra uma entendeu. ponta aqui, a outra ponta ali às vezes não está tão amarrada. E, na verdade, é aquilo do controle, né? A gente não tem controle de nada. A gente influencia, mas a decisão final nunca está nas nossas mãos Quer quando a gente dizer, já está. teve alguma coisa de, tipo assim, o cara tem entendido, mostrou apoio, chega na Mas hora aí e tem não... toda uma configuração política que não permite com que aquilo caminhe, né? Então, são vários cenários. A gente não consegue. A gente tem um mapa de risco, né, de stakeholders e de possibilidades, mas não necessariamente quando você define que, passando dessa fase, só tem dois caminhos, às vezes um terceiro caminho se abre. Né? Então, a atuação institucional é muito complexa, é uma rede muito complexa de atuação. E é uma coisa, né? Você vê hoje em dia o online funciona muito bem, mas o velho olho no olho O é o que presencial em funciona, Brasília né? é Você chegar fundamental. lá, Isso, falar buscar. olho no olho com o deputado, com o assessor do deputado, explicar cada item, né? Você tem uma reunião com o ministro do Turismo, com a equipe, explicar tudo o que está acontecendo, é outra. O olho no olho, de fato, ele é insubstituível, né? Bom, e a gente tá tem uma agenda aí bacana. Como é que vocês definem os eventos? Como é que fica essa parte aí? A gente sabe que em maio agora tem o Summit, né? O Summit nada mais é o que ali? Então, o Summit ele nasceu, Danilo, com a proposta de ser um marco institucional do setor de parques e atrações. Né? Então, todos os setores do turismo, eles têm os seus eventos, e a proposta do Summit é materializar a importância do setor de parques para o turismo. Qual que Então, é a edição que já tá? a gente está indo para a sexta edição. A gente tem um compromisso dentro do Sindepat de toda vez que tem uma nova legislatura em Brasília, a gente vai para Brasília. Então, ele já foi duas vezes para Brasília, 2019 e 2023. Foi em Brasília dado novo ministro, novo Congresso Nacional. Então, como a gente tem essa vertente de atuação institucional muito forte, a gente quer sempre, no início de cada legislatura, dizer, Brasília, aqui é o setor de parques, Oi, tá? Não tudo esqueça bom? da gente. E, estando em Brasília, a gente consegue levar muito mais gente. Na última edição, em Brasília, a gente conseguiu levar deputados, senadores, ministro,
pro Summit, para Legal. conhecer e visualizar o tamanho e a potência do setor. E eles se surpreendem com o tamanho do Ficam setor? impressionados, porque quando a gente fala de turismo, além do turismo já ser esse filho meio de ladinho, que é deixado de lado, né? renegado ali. Isso. Então, já tem esse desafio, como setor econômico, né? O turismo já tem esse desafio. O setor de parques no Brasil, ele é forte, ele é potência, mas ele tem poucos players, considerando, por exemplo, uma indústria hoteleira. Certo. Né? Então, e faz parte do negócio, e a gente não vai ter um parque, a gente não vai ter 100 parques em uma cidade, porque não cabe. E é o perfil da indústria. Então, a gente, como parque, a gente precisa ainda dar um pouco mais ainda do que o resto do turismo para se fazer presente e se mostrar. Então, quando qualquer um de senador, deputado, ministro vai no Summit e vê a quantidade, o que é a indústria que a gente movimenta, que a gente leva para a exposição, como vocês conhecem, desde o fornecedor de uma plataforma de e-ticket, de e-commerce, até um fabricante de toboágua. Nossa, existe? Existe? Não existe toboágua? Alguém tem que fazer o toboágua. Você tem um fabricante, a gente vai trazer os grandes fabricantes de equipamento seco, de parque parque temático de diversão. Então, você tem fabricante de montanha-russa, de teleférico, de torre. Então, que nem o que a as Vanessa... pessoas ficam assim, falam, nossa, mas essa indústria, eu falei, essa é uma indústria muito legal, só que você conhece o parque montado. Sim. Você tem um bastidor. É que nem o que a Vanessa fala, né? Quando o pessoal pergunta para ela, a Vanessa Costa, ela que é presidente da Adibra, eu trabalho com parque de diversão. Mas como assim? Pô, eu trabalho com parque de diversão. Nossa, mas tipo, os caras não entendem como que é tudo. Para todo mundo que eu falo, até quando eu passo numa consulta médica, né? Aquela coisa básica. Onde você trabalha? Eu falo, sou presidente de uma entidade de parques. Nossa, existe? Eu falei, existe. Você já foi em parque? Já, então. Seu setor, você como médica não tem Seus conselhos, um suas conselho, coisas uma associação? Tem. Eu falei, pois é, todo mundo tem a sua associação e a gente Cara, tem que essa. legal. Então, as pessoas de fato ficam impressionadas com o tamanho da indústria, com a potência. A gente está indo para a terceira edição do Panorama Setorial, que a gente vai lançar agora o terceiro lá no Summit de Campos. Então, também é uma indústria que, por si só, não, pode falar. Os números, eles são impressionantes, né? Quando a gente fala em número de visitação, em número de investimento. É um setor que ele impacta também, não só por tudo isso que ele movimenta atrás, mas pelo potencial de investimento que ele tem. Então, a gente tem os parques, a gente tem sempre aquele capítulo de investimento da oferta atual. Então, o que é a oferta que já existe hoje tem de plano de investimento nos próximos anos e novos investimentos estão surgindo com novos empreendimentos. Muito legal. Então, são novos destinos sendo criados. É investimento em um destino que, às vezes, não tem nada de atrativo e que vai ter um novo atrativo daqui a 2 anos. Então, de fato, somos um setor que desenvolve destinos turísticos, né? E que traz capacitação de mão de obra, que precisa ter gente para trabalhar, e aí você faz a cadeia do turismo girar. Aí você vê, né? Você falou sobre os novos empreendimentos, às vezes o pessoal fica muito preso, né, nessa questão do eixo Rio-São Paulo. Aí fala assim, por que não tem um empreendimento não sei aonde? Fala, mas vai ter demanda? Porque às vezes o cara tem um parque e a galera não visita. A própria cidade, às vezes, não dá muita vazão ali ao empreendimento. É uma equação de estudo de viabilidade, né? Então você precisa entender o mercado, o potencial de consumo daquele mercado em que o empreendimento pensa em se instalar. Você tem a questão do acesso, né? Não adianta estar no meio do nada sem ter como chegar. Você ter que fazer um deslocamento de aeroporto, por exemplo, de 3 horas por uma estrada que não... Então, e o potencial de consumo daquela região. E às vezes, se já tem se já tem outros atrativos instalados, é o caso recente, por exemplo, de Camboriú. A potência que é o destino, que antes era só praia, e aí você tem agora um pool de atrativos turísticos que aumentou a permanência. É a nova Gramado, a nova Serra Gaúcha do Brasil, em termos de concentração de atrativos. E lá o pessoal fala assim, né? É a praia em si, por causa da sombra dos prédios, entra em N debates. Então você fala assim, beleza, a cidade você vê que ela está se arrumando para virar realmente um destino turístico com um monte de coisa, questão gastronômica, parques centros de eventos, e aí você consegue ter um hall de trazer o turismo de negócios também, quando você tem centro de convenções. Você vê o que tem de gente que vem para São Paulo. Eu que
eu que trabalho com eventos, eu vejo, meu, o que tem de gente que o turismo de negócio é muito forte no Brasil, né? E como ele desloca, tipo, grandes massas Muita gente. internas, é muita gente que nem eu semana que vem eu vou estar no Guarujá, é uma empresa farmacêutica, e aí eles fazem um simpósio dele lá, e são 3 dias, 3 quintas-feiras no mês, que tipo junta 500, 600 pessoas do Brasil inteiro e que vai lá para o Guarujá. Eles têm o treinamento, tem umas brincadeiras lá deles lá. E tipo, é muito legal. E você vê um hotel que teoricamente estava meio em baixa, conseguiu se reestruturar nessa parte de criar um centro de convenção que está trazendo muita gente, que tipo assim, o consumidor final ele já não atinge tanto quanto antes, mas ele está levando muita gente nessa parte da questão do turismo de negócios, né? Sim, o turismo de negócios ele acaba sendo um pilar importante para o turismo de lazer, né? Porque você vai para um destino, você fica 3, 4 dias trancado numa convenção, você vê que tem um monte de coisa para fazer, você fala, putz, eu vou trazer minha família para Sim. cá. É fato, assim, isso é muito é, recorrente, né? Quando Às você vezes é vai um para um lugar que o cara destino. não iria normal, Exato. mas aí ele vai, conhece e depois ele cria essa, esse desejo de voltar, Exato. né? Então tem o atrativo turístico e os parques, eles têm essa. Ele desenvolve um destino, o caso de Olímpia, por exemplo, que a gente estava falando, o caso da região de Caldas Novas e Rio Muito Quente, né, em forte lá, Goiás. né? E você tem, quando você tem uma com grandes ícones, né, com grandes parques, ou você tem uma mescla de várias pequenas e médias atrações em que você faz um pool de um destino que é muito forte do ponto de vista de quantidade de atrações, em que você aumenta a permanência do visitante. Então, você pega Gramado, você não consegue visitar todos os atrativos em 2, 3 dias. A Verdade. permanência média ali aumentou. Depois, conforme vai crescendo as opções para o turista, você vai aumentando a permanência naturalmente na cidade. É o caso de Camboriú, por exemplo. É, Né? O fulano que pegava o carro e ia para a praia, agora ele pode, no mínimo, ficar mais 2 dias. porque ela Aí você tem dá e uma tá tendo esticadinha para muita Penha, se coisa. você vai para o Beto, você já pode ficar mais 2 dias, já dá 2 dias de praia, um dia em Camboriú, 2 dias de Beto, 5 dias. Verdade. Quando teve o Então AND, você. É, a gente acabou indo lá e, tipo, é muita coisa que tem para fazer. Tem os grupos lá que estão se especializando lá nas atrações. É muita coisa. exato. Então Você vê, né? O Beto Carreiro, você vê que nos anos 90, começo dos anos 2000, o Beto Carreiro já falava, né? Ai, reserve pelo menos 2 dias. E olha que o parque nem era tão grande, nem tinha tanta coisa. E aí hoje já é realmente, reserve 5, 6 dias, porque lá em Penha, né, perto do Beto Carreiro, tem a pizzaria que tem interação com o personagem. Então, assim, os caras estão dando uma. É a questão da experiência em si, né? Às vezes não é só um atrativo que você vai lá tem uma piscina. Não, a piscina tem uma história, tem todo um storytelling ali. Mesmo uhum, numa pizzaria, o cara sim. consegue puxar um negócio que, tipo, faz com que você tenha que visitar o lugar ali, né? O grande ponto é, sim, o nosso setor de entretenimento, parques e atrações, ele de fato impulsiona e desenvolve os destinos turísticos brasileiros. Você Né? vê a Alguns em questão. maior escala, outros em menor escala, mas eles são elementos fundamentais, seja para você desenvolver o destino, ou seja para você aumentar a permanência em outro destino. Você vê Olímpia, né? Antes só tinha o Termas dos Laranjais. O parque foi se especializando, aí veio o Hot Beach, hoje já tem Museu de Cera, tem um monte de coisa. Então, assim, tem o parque lá, o Orion Verso, De imersão, né? simuladores Simuladores. 3D. Então, assim, tem muita coisa para você fazer. Quando a gente já não vai lá há muito tempo, né? Não pegamos nem o lendário, na verdade. Então, assim, a gente tem que ir, agora virou destino para uma semana. Antes a gente chegava e fazia Exato. bate e volta. Ia no Termas, voltava, não, agora já tem que Já dá ficar. para ficar pelo menos uns 2, 3 dias ali. Pô, que bacana. A gente já está quase chegando no final, mas assim, você acha que o Sindepat ele deu uma ajuda para os parques aquáticos se desenvolverem do jeito que desenvolvem muito mais do que os de diversão, os secos?
Assim, o olhar que a gente, como Sindepat, tem, até conversando com outros players, é que para você ter o investimento para um parque aquático, ele é muito, em valores, ele é muito mais baixo do que um Sim, parque seco. Então, essa é uma das principais razões, se a gente puder chamar assim, de você ter mais parque aquático do que parque de diversão. O investimento em certo. parque de diversão é muito mais alto. Né? A gente vai ter agora um grande novo parque aí que está chegando daqui a um tempinho, que é o Cacau Parque, que vai ser incrível, né? A proposta ali de conceito e de novidade, que de fato vai virar a chave do nosso setor, acredito. É. Mas são investimentos que o retorno deles demora muito mais. Então, do olhar do Sindepat, o investimento em parque aquático é menor, por isso a gente tem muito mais parque aquático. O clima do Brasil favorece muito mais parque aquático Sim. também, né? Então, e você tem a questão que hoje em dia os resorts, eles também estão visualizando o parque aquático como um importante ativo para você, né, ter experiência do hóspede. Então, você tem como você já tem um resort, você anexa ali um parque aquático. Então, acho que essa é a razão. Do ponto de vista do Sindepat, a gente teve uma conquista importante, que eu não sei se vocês acompanharam isso lá de 19, que foi a isenção dos impostos de importação. Sim. E isso para todos os equipamentos, Danilo. Então, é importante dizer que a atuação do Sindepat, ela hoje, ela né, a partir dessa isenção do imposto, ela trabalhou para todos os equipamentos. Então, todas as rodas que chegam, todos os toboáguas, todos os montanha-russa, tudo que chega hoje não tem imposto de importação porque não tem fabricação nacional. Essa é a justificativa principal, né? Então não tem. Hoje a gente tem tem uma importante indústria do ponto de vista de equipamentos aquáticos que nasceu, Sim. né? Mas que ela não consegue produzir os grandes equipamentos, aqueles com uma tecnologia muito maior, porque não tem uma escala grande também de compra desses equipamentos. Então, Não adianta às vezes o cara ele se especializar, fazer e, brinquedos e, que vai ficar consi- inviável aqui, e não tem, que o não tem a custo vai ficar demanda, e muito você vai vender absurdo. um a cada 20 anos, então É, não tem porquê. Então, esse desenvolvimento da indústria, tanto dos fabricantes como do próprio setor de parques, ele teve uma virada importante depois dessa questão do imposto de importação. Porque, claro, existem ainda vários outros impostos e o custo do Brasil é muito alto. sim. Né? Mas esse imposto, que era uma das grandes travas, que é o primeiro ali de toda a cadeia de tributos quando você faz uma importação, ele já teve já está isento desde 2020, na verdade, início de 2020. E, pô, você vê, né? Você falou que tá desde 2020 sem essa principal tributação em cima. E aí você fala assim, pô, por que que nunca veio uma montanha-russa grande, nem nada? Pô, os caras têm que fazer realmente aquele plano de viabilidade econômica. O cara não pode chegar do nada e falar, ah, então tá bom, vamos trazer. E também não é só trazer, ele tem que ter terreno, ele tem que ter mão de obra. A gente, no Brasil, a gente está percebendo em vários setores como tá difícil arrumar gente para trabalhar, gente qualificada, né? Então, o parque em si, ele trabalha com vidas. Eu imagino que também não é simplesmente você comprar, vem, monta e já era. E como você disse, né, no Brasil aqui a gente tem bons fabricantes, tem Speed Kids, tem um monte de outras marcas que agora me fugiram o nome, infelizmente. Mas você vê que os parques aquáticos realmente eles estão se arrumando. É a percepção que a gente tem de que, tipo, eu achava que essa isenção era só para parque aquático, Não, ela é mas aí para agora você falando, né, que é para todos os equipamentos, todos os equipamentos. simuladores, a grande composição, carrossel, toboágua, equipamentos de parque seco também tem essa Pô, que isenção. legal. Então, acho que é mais um perfil de mercado, de quanto o mercado consegue consumir um parque a ponto de ser viável. Né? Verdade. Então, um parque aquático ele pode ser menor, né? O investimento em equipamentos é menor. Às vezes já tem uma estrutura de piscina, por exemplo, em resort, já tem a questão toda de infraestrutura pronta. E o investimento em equipamentos secos são maiores, né? Aí O volume você de dinheiro vê, maior. você falou do Cacau Parque. O Cacau Parque aí está com um orçamento estimado em 2 bilhões. Se você for levar isso para o parque aquático, são 4 Aqualindas, que era 500 milhões 500 lá e já milhões, foi um isso. parque grande com montanha-russa aquática. E nesses Isso. 500 milhões já estava tipo assim, questão de terreno e tal. Eu acho que eu não sei se hoje esses 2 bilhões do Cacau Parque tem alguma coisa
desse valor em relação à aquisição de terreno ou é só Eu na não concepção do desconheço parque em si? detalhes, mas o investimento, mesmo em equipamentos ali, já é um valor bem alto, né? Então, e mas que vem, eu acho que vai ser, o Cacau Park ele veio, vai ser realmente assim, eu acho que na linha do tempo vai ter um ponto em 1999, que foi o Hopi Hari, e agora 2027, que acho que vai ser, né? Vai ter outro ponto vermelho assim com a inauguração do Cacau Park. E a gente passou muito tempo sem Um grandes grande, novidades, né? Mas, eu acho que é importante, assim, o que a gente enxerga, o que a gente acha que é importante para o mercado, é uma movimentação. É claro que um grande, ele é isso, ele cria um marco na história. Mas a gente tem um desenvolvimento nos últimos pós-pandemia muito importante também, sim. né? De pequenos e médios empreendimentos, que é isso, estão fazendo o desenvolvimento ali das regiões brasileiras espalhadas aí no país todo, bem importante. Gente, é o que a gente fala aí, ó. Visitem os parques, vão nos destinos turísticos. Esses dias a gente foi em fevereiro aí a gente voltou para Foz do Iguaçu. Fazia 30 anos que a gente não visitava lá as cataratas. Eles fazem parte do Sindepat? Eles são fundadores do Ah, Sindepat. eles são fundadores? Putz, importantíssimo, cara. Meu, é que a gente ficou sem tempo. A gente queria até ir em Itaipu. Meus pais foram na construção lá durante a construção. Itaipu tem muita coisa bacana para visitar também, como atrativo. Porque o povo fala assim, é lá para ver bomba d'água, para ver comporta abrindo. Fala, Não, gente, mas não é uma comportinha, gente. É é. um negócio, é uma obra de engenharia fabulosa. Se você imaginar que um copinho desse aqui tem 200 ml, aí você vê lá que uma A vazão, comporta, a sim. vazão é bilhões de água por hora, Não, é é fantástico. muito legal. Aí é que nem o que o povo fala, vai lá para ver água. Tem gente que vem para São Paulo para ver prédio. Então, assim, não liga na loucura das pessoas que Cada um vai atrás do que gosta, né? E tem para todos os gostos. É isso. claro, você vê, tem aqui em São Paulo, tem o Sampa Sky, chama Sampa Sky, Sampa né? Sky. Você entra numa plataforma de vidro, aí tem prédio na frente, tem prédio embaixo do Isso. lado e tal. E é legal pra caramba, cara. Então, bom, montanha-russa em si é cada brinquedo tonto, doido aí que a gente vai e a gente se diverte pra caramba. O povo fala assim, ai, tal coisa é divertida, mas tal parque é legal. Eu falei, gente, se soltar a pessoa certa numa gangorra de bairro, a gente vai se Tá se divertindo, divertir. exato. Eu acho que, na verdade, é a questão da companhia, cara. E os lugares estão trabalhando cada vez mais para deixar os ambientes melhores aí, então a gente só Uhum. tem a ganhar. Bom, então é isso, Carol. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a vida de vocês é corrida demais, porque assim, você não é parqueira, você não é dona de parque, mas você está aí trabalhando por todo um setor, então você é as mãos ali da galera, então você está em tudo quanto é lugar e tipo ter desprendido esse tempinho da sua agenda aí para conversar um pouco aqui com a gente é muito importante para a gente. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Tem alguma consideração final? Alguma Eu coisinha que queria queira puxar? também agradecer aí o convite, né, para estar aqui com vocês, falar com todo mundo que segue o perfil de vocês. É super bacana, acho que ter, né, esse conhecimento de bastidor e não só do parque, Sim. um pouquinho de como a indústria trabalha para melhorar o ambiente de negócio para todo mundo. Né? Então, queria só agradecer também a oportunidade, esperar vocês lá no Summit, vai ser um prazer recebê-los. Ah, vai ser muito legal lá. E dizer que espero que todo mundo visite também os parques do Brasil. Quem quiser conhecer os associados do Sindepat está lá no nosso site. E quem não é associado também, acho que é Qual que é o importante, site? sindepat.com.br. Certo. E que conheçam oportunidades, que conheçam produtos e que valorizem o turismo brasileiro, que eu acho que a gente vai é uma disseminação que cada um de nós conhecendo, a gente diz para o amigo, diz para o vizinho, diz para a família e a gente vai criando um grande círculo virtuoso. A gente tem que tirar essa coisa, né? Porque reza a lenda aí que, tipo, quando você é mal atendido, você conta para 10 pessoas. E quando você é bem atendido, você Você não conta para um. conta, Ou então. não Eu acho que conta, a né? gente tem que dizer para 20 pessoas quando a gente é bem atendido, quando tem um lugar legal para visitar. Tirar esse estigma da coisa ruim, né? E que a gente tem que valorizar o que é nosso, Claro, né? Então claro. acho que esse é o meu recado. Tem muita coisa boa aí pra gente visitar. É por isso que, tipo assim, já há muitos anos a gente, quando criou também outro perfil que a gente fazia parte, era tirar realmente o pessoal do virtual e levar para os parques.
A gente fez muito, Sigam nessa missão, viu? a É gente fez importantíssimo. muito encontro, a gente não fazia encontro só no estado de São Paulo, visitamos Mirabilândia, Nicolândia, fomos para o sul. Então, assim, a gente gosta de conversar, entendeu? Por isso que tem o Divertcast aqui, para falar com quanto mais pessoas. Tipo, é que hoje a gente faz a pergunta para o Vitor, né? Qual o melhor lugar para se falar de parque? Dentro de um parque. Hoje a gente está numa sala, mas aqui é É, o Visite São Paulo, né? Aqui é isso é da. o escritório do Convention Bureau da cidade de São Paulo. Também está relacionado ao turismo. Então, perfeito. Tudo tá meio encaixado aí, mas agradecer realmente de verdade, muito obrigado. Doeu? Foi bom? Foi Gostou? ótimo, foi muito bacana. Não, O porque o povo papo fala bem. assim. Ai, não, eu não vou. Não, na hora que você fizer a pergunta, quem sou eu? Não, vou travar. Então, Foi é, ótimo. às vezes o pessoal até pergunta a pauta. Eu falo assim, não tem pauta. A pauta É é um você. bate-papo muito bom. É uma conversa de boa. Então, mas foi muito legal. Gostei. Espero que quem está assistindo aí em casa tenha gostado também, tá? Mais uma vez, falar aí, ó. Curta, comente, compartilhe, manda aí para seus amigos. Segue a gente aí nas redes sociais. Entra lá no site do Sindepat, que também tem muita coisa bacana. O Summit é aberto para qualquer pessoa? Como é que O funciona? Summit é aberto, tem inscrições, a gente vende inscrições, mas é Certo. aberto para os interessados, fãs de parque, são super Puta, bem-vindos. que O site legal, do hein? Summit é sindepatsummit.com.br. Sindepatsummit.com.br vai estar aqui na descrição, esse vai estar de verdade. Então, mas pô, muito bacana, que nem uma vez o que eu falei pro povo, pô, quem gosta de parque, ou então às vezes aventa a ideia de querer algum dia trabalhar, eu acho que É um não tem mercado melhor incrível. e não tem melhor lugar do que um summit desse, por exemplo, de estar Para lá. conhecer, né, conhecer quais são as pautas importantes, conhecer as pessoas que trabalham, conhecer os parques que enfim, estão buscando novidades. Quem tem interesse em trabalhar nesse mercado, de fato, acho que é um potencial. Precisa gostar de proporcionar alegria para as pessoas. Eu acho que é Claro. isso. É um mercado incrível. E todo mundo que trabalha tem esse DNA de querer servir, de querer fazer os outros felizes. E ó, parqueiro é um povo que sabe fazer festa. É As, isso. as confraternizações desse povo, meu, são as melhores. As conversas que rolam lá, Teremos duas também esse ano de novo, né? lá no Parque Capivari no primeiro dia e na Cervejaria Baden-Baden no segundo dia. Puta, que bacana, cara. Eu não vejo a hora. Estaremos lá. Junto com o pequeno Léo dentro da barriga da Karine ainda. Né? Carol, obrigado. Obrigada, Satisfação mais viu? uma vez. Conte com a gente sempre aí. O espaço está aberto para vocês também. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta. Aonde estaremos? Não sei. Com quem? Também não faço ideia, mas fique esperto aí, que sempre tem uma novidade boa para vocês. Tá bom? Obrigado. Valeu. Até o próximo Obrigada, episódio. obrigada.